Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema bem pesado, mas super necessário. Usando o que algumas fontes apontam, vamos tentar fazer uma espécie de raio-x teológico da corrupção que a gente vê hoje em dia. E o ponto de partida é um caso que, nossa, abalou o mundo inteiro. Sabe, tem horas que a história não fala baixinho, não. Ela simplesmente grita. São aqueles momentos em que um acontecimento é tão, mas tão chocante, que ele para de ser só uma notícia e vira um espelho da nossa época. E, olha, segundo as fontes que a gente está analisando aqui, o caso do Jeffrey Epstein foi exatamente um desses gritos. Um barulho ensurdecedor que ecoou pelo planeta e mostrou feridas que talvez muita gente preferisse não ver. Então, para a gente conseguir entender o que esse escândalo todo realmente reflete sobre a sociedade, vale a pena dar uma paradinha e recapitular os fatos principais. O que define esse caso, afinal? Basicamente, o que a gente tem é um financista bilionário que foi acusado de montar um esquema gigantesco de abuso e exploração. Ele usava a sua enorme rede de contatos, gente poderosa, para atrair e, pior, para silenciar as vítimas. E o negócio é tão sério que as denúncias envolvem figuras públicas super influentes do mundo todo. Claro que isso gerou uma onda global de gente pedindo justiça, pedindo que os responsáveis pagassem pelo que fizeram. Mas e aqui a coisa começa a ficar mais profunda. A análise dessas fontes sugere que se a gente olhar só para os crimes, só para os detalhes do processo, a gente perde a figura completa. Para entender de verdade a dimensão desse horror, o convite é para olhar de uma forma diferente, quase que uma análise espiritual dos nossos tempos. E é exatamente aí que o debate fica mais denso. Porque para essas fontes, esse caso não é só sobre um indivíduo ou um grupo de pessoas ruins. Não. Ele é visto como um sintoma de algo maior, de uma espécie de idolatria moderna que está no sistema todo. Olha só que interessante essa definição que uma das fontes traz. Ela meio que resume a raiz do problema. Eles chamam de a tríade da desordem humana: sexo, dinheiro e poder. A ideia é que quando essas três coisas se tornam o centro de tudo, o motor da vida de alguém, os valores todos se invertem. E o mais curioso é que isso não é exatamente uma novidade, né? As fontes traçam um paralelo direto com os ídolos lá do mundo antigo. Pensa só, Baal e Moloque, que estavam ligados a rituais de prazer, hoje teriam um novo rosto, a adoração do prazer a qualquer custo. E Mamon, que era o deus do dinheiro, hoje a gente vê refletido nessa busca louca e incessante por sucesso e riqueza, uma busca onde as pessoas acabam virando só objetos. Tá, mas por que isso acontece? Uma das fontes recorre a um conceito teológico chamado depravação total. E calma, a ideia aqui não é dizer que todo mundo é o pior ser humano possível. A questão é que, segundo essa doutrina, ninguém é moralmente perfeito, sabe? O pecado, de alguma forma, afeta todas as áreas da nossa vida. E por isso, quando a gente vê as elites caindo, por mais chocante que seja, não deveria ser uma surpresa total. Seria, na verdade, uma confirmação dessa realidade humana. E essa corrupção não é só uma coisa de uma pessoa aqui ou outra ali, ela pode tomar conta de sistemas inteiros. Para ilustrar essa ideia de corrupção sistêmica, as fontes usam um símbolo bíblico que é bem poderoso. Esse símbolo é a Babilônia. E aqui é importante entender. Na Bíblia, Babilônia é muito mais que uma cidade que existiu de verdade. Ela se torna um símbolo de um sistema mundial. Um sistema construído em cima de orgulho, de idolatria, de ganância e de rebelião. E as características desse sistema são bem claras, né? O tal espírito da Babilônia é marcado por aquele orgulho arrogante, tipo o da Torre de Babel, por uma idolatria generalizada, onde se adora as coisas criadas em vez de quem criou, e, claro, pela exploração dos mais vulneráveis e uma decadência moral e espiritual profunda. É aquele sistema que protege gente grande às custas de vidas pequenas. Uma frase forte, né? Ok, o cenário é sombrio, a gente entendeu. A pergunta que fica é, e aí? Qual deveria ser a resposta para tudo isso? Uma das fontes que a gente consultou propõe uma postura bem clara, especialmente vindo da comunidade de fé, quando o assunto são crimes de abuso. E a proposta é muito direta, bem prática. Primeiro ponto, tolerância zero com acobertamento. Segundo, a obrigação de denunciar. Se um crime é comprovado, ele tem que ser levado para a polícia. Terceiro, todo cuidado pastoral tem que ser focado na vítima. E por último, o quarto ponto, oferecer suporte terapêutico e espiritual não só para a vítima, mas para a família inteira. Bom, e tudo isso nos traz para a reta final da nossa análise. Se a gente vive numa era que pode ser descrita como tão corrompida, fica a pergunta: onde é que se encontra um norte, uma orientação segura? Essa é uma questão fundamental, né?
Se os sistemas que os homens criam são tão falhos, e se até as elites, as pessoas lá no topo, podem cair de forma tão feia, qual seria a bússola? Onde está o mapa confiável para a gente conseguir navegar em tempos tão turbulentos como os nossos? Então, as fontes que a gente analisou aqui apontam para uma direção bem específica. A Bíblia descrita como esse guia infalível. A ideia defendida é que, mesmo sendo um livro escrito há séculos, ela ainda seria a obra que melhor responde às perguntas e necessidades mais profundas do ser humano, oferecendo um caminho seguro no meio de toda essa confusão. E essa orientação vem acompanhada de uma promessa de que, no final, a justiça prevalece. Sabe aquela sensação de impunidade que às vezes dá um desânimo? É avassaladora. Mas as fontes lembram de um aviso bem claro. No fim das contas, a verdade sempre aparece. A justiça final, essa sim, não falha. Então, para a gente fechar, o ponto crucial é esse aqui. O caso Epstein, quando a gente olha por essa lente teológica, deixa de ser só sobre os crimes de um pessoal poderoso. Ele vira um espelho. Um espelho que força a gente a se fazer perguntas bem desconfortáveis sobre nós mesmos, sobre a nossa cultura. E a reflexão final que fica, a grande pergunta é: que ídolos modernos a nossa sociedade nos convida a adorar? E mais importante, a que custo?